Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então, gente, vamos falar aí o que significa aceitar a Jesus Cristo. Eu vou dar uma experiência pessoal, tá? Minha. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas o Espírito Santo tá mandando, a gente obedece. É muito importante ter respostas diretas. Por muito tempo na minha vida, desde a minha adolescência, que eu queria respostas concretas e espirituais, que era para poder me abrir portas que eu não conseguia enxergar além. E eu passei muito tempo engessado por causa disso. Eu estudei na minha adolescência, eu estudei no colégio católico. Depois tive experiência com a doutrina evangélica. E aí você é perguntado, mas você é o quê? Católico? Você é evangélico? Você é o quê? Eu sou cristão. Tá? Eu posso ser até um pouco mais ousado. Eu aceito Jesus Cristo. Né? Claro que hoje a religião é uma ferramenta importante, porque se você estudar com cuidado, pedindo orientação a Deus, discernimento, não deixando que a doença do julgamento entre no seu coração, né? Então, assim, vale a pena realmente estudar uma religião para poder abrir seus olhos, né? Abrir seus olhos. Tem um negócio aqui no livro, eu fico puxando, eu fico olhando para baixo. Não é nem nenhuma fila, não. Eu estou conversando mesmo com vocês. Aí, enfim, a religião é um meio da gente religar, né? Se religar a Deus, né? Se religar, é um estudo que a gente faz se religar a Deus. Então, é importante estudar, assim, né, a doutrina religiosa, pedindo orientação a Deus para poder realmente ter discernimento, abrir porta, mas só ler livro, só estudar, só teoria não resolve. A gente tem que praticar. E como é que a gente pratica nesse nosso mundo de hoje? Enfim, isso foram muitas questões que eu tive na minha adolescência, depois na minha parte de jovem adulto. E eu comecei a ir em todas as igrejas, cara. Eu era da católica, depois eu fui para a igreja evangélica, a igreja batista, a igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, depois fui para a presbiteriana. Enfim, eu ia para buscar respostas. Eu queria assistir a pregação do pastor para ter respostas, mas nunca vinha aquela resposta direta. Claro que o pastor dava o seu melhor, pregava a palavra dentro da orientação de Deus, citava lá a passagem bíblica, a mensagem que ele queria passar, mas eu precisava de respostas mais diretas ainda. Então por isso que eu sinto a necessidade e pedir a Deus, e depois de muito tempo vocês me veem aqui fazendo esses vídeos, falando do jeito que eu falo, mas eu busquei muito. Claro que eu respeito a posição de certos religiosos, mas cada um tem que ter a sua própria orientação, tem que ter o seu próprio discernimento pessoal, tem que buscar as suas próprias verdades, suas consciências. Beleza, tem, mas também precisa de respostas diretas de uma pessoa que já passou por muita coisa e que quer compartilhar, que Deus está usando para poder clarear. Então, por que não dar a resposta direta? Eu já passei muito tempo sem fazer vídeo pensando, eu dou a resposta direta ou não dou? Eu faço esses meus tipos de vídeo que são respostas diretas espirituais da minha consciência, onde eu cheguei de acordo com a minha maturidade, que pode mudar, porque o coração humano está sempre mudando, mas que pode mudar e eu peço a Deus que mude sempre para melhor. Né? A ideia é essa. Então, assim, vamos lá. O que significa aceitar Jesus Cristo? No momento, aí você diz assim, poxa, digamos que eu sou um adolescente com 17 anos. Como assim aceitar Jesus Cristo? Jesus Cristo é só um homem. Jesus Cristo está lá na Bíblia, naquele livro lá, que relata o que ele fez. O que é aceitar Jesus Cristo? Quer uma resposta direta? Aceitar Jesus Cristo significa aceitar seus ensinamentos, aceitar a forma como ele viveu, aceitar os tipos de mensagem que ele passou, aceitar a sua forma de amar, a sua forma de ensinar, a sua forma de perdoar, tê-lo como exemplo. Tá vendo, gente? Então, assim, levar para si a forma como ele viveu. Então é isso que é aceitar Jesus Cristo. E quando ele fala, bebam da minha água, que eu sou fonte de. Eu sou água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Por quê?
No momento que nós passamos a conhecer, dentro desses pontos todos que eu falei, no momento que a gente passa a conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo, mas como se ele já morreu, ressuscitou e não está entre nós, mas ele não deixou o Espírito Santo com a gente? Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a aprofundar mais em relação a conhecer o Senhor Jesus Cristo, dentro da forma que ele viveu, que ele amou, que ele perdoou, que ele ensinou. Então, o Espírito Santo vai ensinar para a gente. E quanto mais a gente entende a maneira como Cristo é, que é puro amor, a maneira que ele vai entendendo, a gente passa a não ter mais sede de nada, sede de conhecimento, sede de sabedoria, muito pelo contrário. Você vai pegar um livro de ciência, se você for um cientista, fala bem assim na cara. Porque tem muitos cientistas que falam que é ateu, né? Aí assim, mas vai ter ele estudou, eu já estudei, isso é básico, mas se você vai olhar para uma frase científica, de algum experimento científico, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ver aquela frase, aquela técnica científica, né? E você vai ver coisas que você nunca imaginaria ver. Porque o Espírito Santo também abre o leque para conhecimento tecnológico, para conhecimento científico. Também abre. Ele abre o leque. Né? E você vai também, digamos, para o lado da fé, né? Lado da religião. Você vai para a Bíblia, lê lá uma coisa. Já li a Evangelho de João. Mas tu chega lá no capítulo 1 e vai ler as 5 primeiras linhas. Aí o Espírito Santo faz você enxergar ali uma infinidade de conhecimento. Por quê? À medida, os evangelhos foram feitos para dar testemunho em relação à vida do Senhor Jesus Cristo. O que ele ensinou, como ele viveu, o que ele fez, o que deixou de fazer, o que ele sofreu, o que ele abdicou, o que ele fez, então, enfim, tudo isso. Então é um testemunho, né? É o testamento, a memória. E quanto mais a gente conhece Jesus Cristo, mais a gente conhece sobre o conhecimento, seja ele científico ou não, o conhecimento é a sabedoria de Deus, de todas as coisas. Então, se você é um cientista ateu, procure assim, ter um pouco de curiosidade em relação ao Senhor Jesus Cristo, que ele vai te dar a resposta daquele experimento científico que você está precisando de uma luz para ele sair do lugar. Você travou ali, não consegue dar caminhamento para uma nova tecnologia. Pede a Deus, para ver se ele não vai te ajudar. Ele faz questão de ajudar. Ele deu a inteligência ao homem para o homem ser abençoado pela inteligência, fazer o bem com a inteligência. Tá certo? Então, quanto mais a gente conhece ao Senhor Jesus Cristo, mais nós conhecemos os seus mistérios, a sua sabedoria, a mente de Deus, que o próprio Deus fala, ele revela tudo o que ele sabe para quem ele quer. Então, todo o conhecimento do universo, para quem o Papai do Céu quiser revelar, ele vai revelar. Tá bom? Eu acho que a gente ficou por aqui, ficou bem legal o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like para dar uma força pro canal, se inscreve, aperte o sininho para receber novas notificações e vale a pena aceitar Jesus Cristo. Tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau.